A paz do Senhor. A palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes no reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um dito real, a fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não sejas mudado, conforme a lei dos medos e dos persas. E se não pode revogar, Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? O que hoje a palavra do Senhor quer nos ensinar? O primeiro ponto que nós temos que entender é que Deus, ele quer nos fazer a diferença nesse mundo. Tanto é dito que Jesus Cristo, ele colocou para nós uma palavra, um ensinamento, que nós temos que levar isso em consideração para a nossa vida, para o nosso crescimento, tanto espiritual, como o nosso crescimento profissional, nosso crescimento aqui nesse mundo. Ele disse que nós somos o quê? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ou seja, o sal é que nós vamos fazer a diferença para esse mundo. A luz, aonde tinha trevas, não vai ter mais, porque quando nós chegarmos ali, a nossa luz vai resplandecer e naquele lugar vai ter paz, vai ter luz, porque outrora era trevas. Então esses 2 pontos o Senhor nos coloca e nos diz que nós somos. E muitas das vezes nós não tomamos essa posição. Por quê? Porque as lutas nos impedem de pensarmos e agir dessa maneira. Você vê aqui no primeiro ponto aqui, ó, que o rei Dário, ele pensou em constituir uma pessoa só para cuidar. Primeiro ele quis fazer os presidentes, separou os presidentes, que ele fez aqui, ó, constituiu no reino 120 presidentes. E aí depois embaixo, sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, o rei estava pensando em colocar um só, para ficar comandando tudo. O que a palavra quer nos ensinar? Que eu e você temos que tomar uma posição em Cristo em relação a que nós somos a diferença.
Você é diferença na sua casa, no seu local de trabalho, no seu comércio, aonde você for, aonde você pisar. Ali você vai entrar porque ali você vai conquistar. E quando a gente fala de conquistar, não é você conquistar fisicamente aquele local, ter riquezas materiais, não. É você vai conquistar a parte espiritual, porque aonde você colocar a planta dos teus pés, a glória do Senhor vai chegar naquele local. Você vê Daniel, por que ele fazia as coisas diferentes? Porque ele tinha um espírito excelente, ele tinha a diferença, ele fazia como se fosse para ele, mas ele sabia que não era para ele estava fazendo para Deus, não importa. E você vê que a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo também fala, quando você fizer algo, faça bem feito, como se estivesse fazendo para Deus, não importa. Não importa se você é comerciante, se você é empresário, se você é empregado, não importa. Faça o seu melhor. Por quê? Porque está todo mundo te observando, e principalmente Deus. Porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra. E aquele local que você está pisando, você conquistou. Você conquistou aquele local para o reino de Deus. As pessoas que estão em sua volta, elas estão sendo conquistadas pelas suas atitudes, pela sua maneira de falar, sua maneira de agir, pela sua fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não tem um espírito normal como é do mundo, como você tinha antes. Hoje o teu espírito é um espírito de excelência, um espírito diferenciado. Então comece a meditar nisso. Para de murmurar, de reclamar, de questionar. Não olha para a circunstância, olha para o Deus que você serve, porque você é a diferença. Se toma essa posição, tira essa vergonha que está em você, que somente você pode tirar. É só você que pode tirar essa timidez, começa a tomar tua posição. Ninguém vai arrancar de você o que Deus deu para você. Mas é necessário você tomar posse da bênção que Deus deu. Você vê que Daniel, ele já tinha sido colocado entre os príncipes, mas o rei pensava em colocar um só para cuidar de todos os presidentes. Mas o que Daniel fez? Continuou fazendo a mesma coisa, o seu melhor. Ele não se preocupou. Por quê? Porque uma que ele nem sabia, porque a palavra de Deus diz que ele pensava em querer colocar alguém só para cuidar de todos os presidentes. E hoje o Senhor fala para mim e para você, não fica olhando com os olhos do mundo, não fica com ganância, não fica preocupado o que vão pensar, o que vão agir, faça o seu melhor. Ah, mas aquela pessoa não é obrigação dela, você tem condição de fazer, vai lá e faz. Ah, mas essa pessoa estou cansado de explicar, explica de novo. Ah, mas eu não tenho paciência, busca paciência no Senhor. Ah, eu estou fraco, busca fortaleza no Senhor. Porque teu espírito é um espírito diferenciado, é um espírito de excelência. E é necessário você cultivar isso. É necessário você cultivar esse espírito de excelência. Só tem uma forma de você cultivar isso, é lendo a palavra do Senhor todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, é orando, buscando o Senhor em oração todos os dias, para que você venha sair para esse mundo e ali a luz do Senhor venha resplandecer sobre você. Sai dessa zona de conforto. Sai desse marasmo, sai desse convencimento espiritual e começa a deixar a luz do Senhor resplandecer em você, para que quem está em volta comece a ver que você tem um espírito diferente, porque você é do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto aqui, então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e o presidente, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum vício nem culpa. Amém? É por isso que você tem que estar sempre com a sua integridade, meu irmão,
minha irmã, mantenha a palavra firme. Não se precipite no falar, não se precipite no pensar, no agir. Antes de você tomar qualquer decisão, busca o Senhor primeiro. Antes de você falar uma murmuração, um questionamento, deixar a dúvida entrar no teu coração, entra no teu quarto, fecha a porta e busca no Senhor. Está passando por luta financeira, luta no casamento, luta com os filhos, sei lá, na saúde, aonde você estiver passando uma luta, está começando a sentir fraqueza antes de murmurar, reclamar, desanimar. Entra no teu quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Se você não está na tua casa, no local onde você tem privacidade, procure o lugar e fica naquele canto, conversando com Deus, clamando a Ele, para Ele te fortalecer, para que a luz dele venha brilhar mais e mais, para que você venha ser fiel a Ele. Porque as pessoas que estão ao teu redor estão vendo você, elas estão começando a se espelhar em você. Então comece a dar um exemplo, comece a mudar o teu modo de agir, comece a mudar e ficar firme na posição que o Senhor te chamou. Outro ponto aqui. E então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui é um outro ponto importante, que aí você vai entender por que a sua vida está sempre em luta constante. Uma hora é na parte financeira, uma hora é na parte sentimental, uma hora é na família, uma hora é no casamento, uma hora é na saúde, uma hora é na parte espiritual, principalmente, que vem o desânimo, vem a dúvida. E por quê? Porque, como está dizendo aqui, os outros príncipes, os outros presidentes procuraram uma ocasião de qualquer maneira para destruir Daniel, desmoralizar ele, mas ele não deu brecha. Por quê? Porque ele deu um bom testemunho. Só que eles acharam um ponto que eles, poxa, vamos pegar eles por onde? Como ele disse aqui, ó, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, ele foi querer atingir a parte espiritual. O diabo, ele sabe a sua fraqueza, que é na parte espiritual. E sabe por que ele sabe que é a sua fraqueza? Porque ele vai mostrar para você situações que vai deixar você abalado, abalada, vai deixar você duvidoso, duvidosa da situação que você está enfrentando. Porque a tua vida está indo tranquila, daqui a pouco começa a estourar uma situação aqui, outra ali, outra aqui. O que acontece? Você começa a entrar em desespero. Sabe por que você entrou em desespero? Sabe por que você está com essa luta que você não consegue sair? Porque lá atrás você abaixou a guarda. Lá atrás você deu brecha. Lá atrás você esmureceu. E sabe como que o cristão hoje se esmurece? Ele para de ler a Bíblia constante como lê. Ele para de orar quando orava sempre. Porque você pode ver, só você vê você mesmo. Essa palavra é para despertar você, essa palavra é para despertar a mim, para estarmos atentos. Se você está passando luta, dificuldade, o que você faz? Você ora mais, você jejua mais, não é verdade? E quando você está na bonança, quando está tudo tranquilo, você continua orando da mesma forma? Você continua lendo a Bíblia da mesma forma? Você continua fazendo o jejum da mesma intensidade, da mesma forma? A tendência não. A tendência é nós darmos também o quê? Uma relaxada. Entenda algo. Essa relaxada que eu e você damos, nós esquecemos de algo que é fundamental e o Senhor está nos lembrando nesse ponto dessa palavra. Que quando nós estamos na bonança, é porque nós vencemos aquela batalha. E se nós vencemos aquela batalha, é porque o nosso espírito se nos fortaleceu e nós subimos mais um degrau na presença do Senhor. Nós estamos mais fortes, nós estamos mais unidos, nós estamos com mais fé e com mais unção. E nós temos que preservar isso e manter a mesma fé, a mesma unção, a mesma pegada. Mas nós relaxamos.
Só que esquecemos que vem contra nós não vai ser mais o diabo e seus mensageiros. Ali diz a palavra que vem principado, vem hostes espirituais da maldade, vem príncipe das trevas desse século. Ou seja, a batalha espiritual é maior, os ataques é maiores, porque o diabo sabe que quanto mais você se fortalece na palavra, mais forte você fica. E é por isso que está acontecendo isso na sua vida. Porque você não entendeu por que estava acontecendo, antes estava tudo bom, de repente está começando a desmoronar, porque você esmoreceu na sua fé. Nós temos que estar na mesma pegada, por isso que você tem que ter um compromisso com o Senhor, faz isso. Tira um dia, tira todo dia, 1 hora pelo menos. Você ora 40 minutos, 50 minutos. Leia a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Ora, essa oração, meia hora, 1 hora, busca o Senhor, jejua 1 vez por semana, 1 vez por mês, clama o Senhor como você estivesse naquela luta constante. Mas você está se fortalecendo no Senhor, porque na hora que vier uma seta, a hora que vier uma fagulha, você já vai estar atento e naquela hora você vai apagar, você vai se defender. E é por isso. Porque você vê aqui que o diabo, ele estava o quê? Vamos atrás da lei do Deus dele, vamos pegar ele por ali. É aonde é que eles fizeram. Que aqui é onde eles fizeram a lei, se alguém buscasse a presença de Deus, ia ser condenado. Que aqui, ó, rapidinho eu vou ler aqui, ó. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. O que quer dizer aqui? É aqui que estou falando, porque o diabo vai investir contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua vida financeira, contra a sua saúde, contra a saúde de um ente querido, contra todas as áreas da sua vida. Para quê? Para te desmotivar. E aqui o Senhor está mostrando por que ele te desmotiva, porque você abaixa a guarda. Porque você abaixa a guarda. Mas quando você põe um propósito firme, faz isso, acorda mais cedo, põe aquele horário. Se você acorda 6 horas da manhã para trabalhar, acorda 5 horas da manhã, põe para despertar 1 hora. Ah, mas é difícil, começa a fazer, porque você sabe daquela hora das 5 às 6, você vai estar somente em comunhão com o Senhor. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis e você tem que se fortalecer, porque nada vai te abalar. E você vê que Daniel continuou fazendo a mesma coisa. Ele não se preocupou, porque nada vai impedir o compromisso dele com Deus. É assim que funciona. E aqui, ó, para terminar, ó, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não importa, mano. Ah, mas hoje eu estou bem. Ah, já passou a luta, então ora mais. Jejua mais. Clame ao Senhor. Agradeça, se fortalece, Senhor, me fortalece, Senhor. Hoje, Senhor, o Senhor tem me abençoado, mas eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor venha me usar, fazer da minha vida o teu querer. Encha-me com o teu espírito, me renova, Senhor, para que aonde eu colocar a planta dos meus pés vai ser abençoado, para que da minhas lábios venha sair palavras para abençoar as outras pessoas. Faz isso. Ore mais, busque mais, se fortalece. Porque assim você vai ver a glória do Senhor na sua vida. E quando o diabo tentar armar alguma coisa contra você, ele vai ser desmoralizado, ele vai cair por terra. Como aqui depois você lê ao final, quem conhece sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões e saiu ileso. Por quê? Porque Daniel estava preparado. Então se prepara, pega essa palavra, se prepara.
ore mais, jejue mais, tenha um espírito de excelência, muda, seja fiel a Deus, seja uma testemunha viva de Cristo perante os homens, para que todos vejam a glória do Senhor na sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.